a nossa aula de número 7, uma aula muito importante onde vamos falar sobre cotagem e cotagens especiais, né? Cotar, basicamente, é aquele ato de inserir a medida no desenho, tá? Então, em várias partes do desenho, nós temos medidas angulares, lineares, e aí a cotagem é que proporciona, né, essa inserção, beleza? Então, vamos lá ao conteúdo. Bom, primeiro, existe norma para inserção das cotas nos desenhos? Sim, existe. É a NBR 101/26, de 87, se não me engano. Ela trata da cotagem em desenho técnico. Então, de 87, NBR 101/26. Não é uma norma que tem bastante coisa, mas aqui a gente vai complementar alguns detalhes que não estão contidos nessa norma, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que é cotagem, né? Já falamos, mas vamos enfatizar. Cotagem é a indicação das medidas da peça em seu desenho. Para a cotagem de um desenho são necessários basicamente 3 elementos, que são as linhas de cota, linha auxiliar e as cotas em si, beleza? Então elas estão representadas aqui, ó, pelas letras A, B e C, né? Linha de cota, né? Essa linha aqui, ó, com essas setinhas, tá? Linha auxiliar, aqui representado por B, essa linha aqui e essa linha aqui, são linhas auxiliares, né? E as cotas em si, representado por C, né? É o numeral, é o que vai estar indicando, né, a dimensão daquela medida, ok? Ainda em relação aos elementos de cotagem, vamos ver mais um pouco sobre eles. Ó. As linhas de cota são contínuas, são linhas contínuas estreitas. Então, não lembro se eu falei na aula sobre linhas e espessuras, mas as linhas de cotas e as linhas auxiliares são linhas contínuas estreitas. Só que as linhas de cotas têm setas nas extremidades ou traços oblíquos, conforme a gente pode ver aqui. Nessas linhas são colocadas as cotas, que indicam as medidas da peça. Beleza. Em relação a seta ou traço oblíquo. Galera, em alguns softwares de CAD, né, como o AutoCAD, por exemplo, você tem outras opções aí para colocar nas extremidades da linha de cota. Porém, por norma, o que a gente tem são essas opções, né? A seta, né, fechada ou aberta aqui, como a gente está vendo, ou o traço oblíquo, beleza? Em relação a isso, desenhar as setas, né? Desenhada com linhas curtas, formando ângulos de 15 graus ali com a horizontal. A seta pode ser aberta ou fechada preenchida, né? Lá no AutoCAD, por exemplo, tem inclusive a fechada aberta, a fechada vazia, tudo bem? Já o traço oblíquo é desenhado com uma linha fina, curta e inclinada a 45 graus, né? Em relação tanto à horizontal quanto à vertical, beleza? Então são os modos que a gente tem aí para limitar, né, as nossas linhas de cotas lá na sua interseção com a linha auxiliar ou de chamada, né? Então, ó, só vendo aqui, os modos que a gente tem para delimitar a linha de cotas são esses 3 aí, segundo a NBR, que a gente acabou de ver, certo? Então, continuando, nós temos a linha auxiliar ou linha de chamada, tá? A gente pode chamar das duas coisas, mas é mais comum, quando a gente fala de cotagem, chamar de linha auxiliar. É uma linha contínua e estreita também, que limita as linhas de cota. Deve ser ligeiramente prolongada além da linha de cota e deve-se deixar um pequeno espaço entre elas e o desenho. Sugestão de 1 a 2 milímetros. Então, ó, ela é ligeiramente prolongada além da linha de cota, como a gente está vendo aqui, certo? Ela passa um pouquinho lá da linha de cota, sempre, né? Esse é o modo correto. E, além disso, ela não deve encostar, né, no desenho. Ela deve ter um pequeno espaço, né, em que é sugerido aqui de 1 a 2 milímetros. Esse espacinho aqui, ó. Beleza? Não deve encostar no desenho. Ok? Então é isso. Vamos continuando. Em relação às cotas, são numerais que indicam as medidas dos elementos cotados. Então, independente da unidade, a gente não coloca a unidade, tá, na cota, a gente coloca a unidade lá na legenda. Mas o que é que a gente tem aqui? Ela fica em uma determinada posição, a gente vai ver aqui mais na frente, né, que tem vários detalhes aí em relação à posição da cota. Mas, no geral, ó, a cota fica à esquerda da linha de cota, escrita de baixo para cima, como a gente está vendo aqui, certo? Então, ó, cota à esquerda da linha de cota, escrita de baixo para cima. E a cota fica acima da linha de cota, quando a linha de cota está na horizontal, né? Sem tocá-la, beleza?
Os outros detalhes aqui a gente já viu, né? Prolongamento e que ela não encosta no desenho, beleza? Indicações de cotagem segundo a NBR 101/26. A distância da linha de cota para o desenho deve ser de aproximadamente 10 milímetros, salvo em algumas exceções onde não houver essa possibilidade. Então, ó, essa distância aqui, ó, vou usar uma cota, tá? Para indicar isso que eu acabei de falar. Essa distância aqui deve ser em torno de 10 milímetros, ou seja, eu já cotei errado aqui, né? Já cotei errado, tá? Porque eu não estou dando ali, essa minha linha de chamada não tem 10 milímetros de distância para o desenho. Tá, mas lógico aí que eu estou usando, né? Só para fazer essa indicação, então não tem problema. Mas, no geral, ó, essa distânciazinha aqui deve ter em torno de 10 milímetros para o desenho. Linhas auxiliares devem ser perpendiculares ao elemento dimensionado. Entretanto, se necessário, podem ser desenhadas obliquamente com aproximadamente 60 graus de inclinação. São sempre paralelas entre si, como mostra a figura a seguir. Então, ó, essa linha de chamada, né, ou linha auxiliar, ela está fazendo aqui com a horizontal um ângulo de 60 graus. Beleza? Um ângulo de 60 graus. Nesse caso aí, foi interessante colocar dessa forma, porque se a gente colocasse ela perpendicular, ia dar uma conotação de prolongamento dessa linha aqui e dessa linha aqui, né? E a gente não quer esse tipo de entendimento. A gente evita interpretações erradas do desenho, beleza? Então, é possível recorrer a esse recurso quando for necessário. É dispensada a colocação da unidade de medida junto à cota, já que o milímetro é o padrão utilizado, e você pode colocar a unidade na legenda. Quando se emprega outra unidade distinta do milímetro, como a polegada, coloque seu símbolo indicativo. Então, ó, no caso de polegada, né, aqui pra gente, colocado ó, o símbolo indicativo aqui de polegada, né? Beleza? Então, quando a medida for dessa forma, você pode colocar o símbolo ali da polegada, beleza? 7/8, 5/8, 3/4, por aí vai. Mais algumas indicações, ó. As cotas devem ser colocadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e sempre deve estar acima da linha de cota, paralelamente à dimensão cotada. Beleza? Então, ó, sempre fica nessa posição aqui, esquerda para a direita, né? Como nessas cotas que eu estou circulando. E a cota sempre deve estar acima da linha de cota, como nessas cotas aqui que eu estou circulando. Né? Existem outras situações aí que fica um pouco mais difícil, né, de verificar isso, mas a gente deve chegar nelas mais à frente e aí eu explico melhor. Beleza? Mas é isso, da esquerda para a direita e acima das linhas de cotas. Sempre que possível, evita-se colocar cotas em linhas tracejadas, ou seja, não seria interessante cotar aqui, ó, por exemplo. Certo? Então, aqui, será qual o valor disso? 26. Certo? Não seria interessante cotar aqui, porque a gente estaria cotando, né? Pegando aqui a linha tracejada. Esse limite não é um limite válido para fazer a cotagem, beleza? Segundo a norma. A não ser que seja o jeito mesmo, tem outra opção. Mas aqui mesmo nesse desenho tem alguns errinhos, ó. Deve-se evitar também colocar a cota dentro do desenho. Então, ó, essa cota está dentro do desenho, essa cota está dentro do desenho. Daria para evitar? Daria para evitar isso aqui. Com certeza daria, certo? Se a gente tivesse cotado essas medidas aqui, ó, tá? Nessa outra vista, elas não ficariam dentro do desenho. Então, teria como evitar, portanto, essa cotagem aí já está errada. Mas, olha, nesse caso aí não está comprometendo, né, a interpretação do desenho. Mesmo assim, veja que só o fato de colocar a cota dentro do desenho faz você se perguntar, rapaz, tem algum detalhe ali que eu não estou vendo? Né? Como é uma peça muito simples, não há problema, mas em peças mais complexas isso aqui fica inviável, tá? Então, evitar a todo custo, a não ser que seja o jeito, né, colocar a cota dentro da peça. Linhas auxiliares e cota, sempre que possível, não devem cruzar com outras linhas, beleza? Nem o valor da cota, nem o numeral,
nem a linha de cota, né? Que é a linha de cota não, a linha auxiliar, desculpa, linha de chamada. As linhas de cota não devem ser interrompidas, mesmo que o elemento o seja. Então vamos lá. Ó. Nesse caso aqui a gente tem as situações que a gente comentou. Se possível, não devem cruzar umas com as outras. Aqui você tem o cruzamento da linha de cota com uma aresta principal nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui, tá? E aqui também. Isso não é interessante. Provavelmente eu poderia pegar uma outra vista que eu conseguiria fazer essa cotagem, né? Sem precisar colocar ou a cota dentro do desenho, né? Ou fazer com que ela cruzasse com uma outra linha de outro tipo. E em relação à interrupção, ó, o elemento aqui está interrompido, né? O elemento, a peça está interrompido, mas você tem uma linha aí de ruptura, né? Mas a cota em si não foi interrompida, né? O valor dela vai ser colocado aqui, sei lá, 50. Vai ser colocado aqui sem mais problemas, beleza? Algumas cotas indicam tamanhos e outras indicam localização dos elementos. Muito bom, vamos lá, vamos entender isso. Nessa cota aqui de 16, né, que inclusive está tendo aqui, né, um cruzamento com a aresta principal, né, contorno aí do elemento, nessa cota você tem a indicação do tamanho aí, né, da largura desse furo quadrado. Então aqui está o furo quadrado, ó, e a largura dele, essa largura aqui, né, é 16, tá? Tem 16 unidades. Olha só. Mas existem outras cotas aí que elas indicam a localização do furo. Então, ó, em relação a essa aresta principal, aqui de cima, o furo está localizado o seu centro, né, o centro do furo está localizado a 9 milímetros. Então, essa cota aqui está indicando isso, né, 9 unidades, eu não sei se aí é milímetros no caso. Né? E em relação a esse outro contorno aqui, né, que é o outro contorno principal, a outra aresta do elemento, né, você tem 12 milímetros de distância, né, para o centro do furo. O centro do furo está bem aqui, beleza? Então é isso, galera. A gente pode, algumas cotas são utilizadas, né, para tamanhos e outras para localização, né? Quanto às inscrições de cotas nos desenhos, olha lá. A inscrição das cotas nos desenhos obedece a um conjunto de regras que visam facilitar a leitura e interpretação desse desenho. Primeira regrinha, as cotas indicadas nos desenhos são sempre as cotas reais do objeto, independentemente da escala usada no desenho. Beleza? Isso a gente comentou já, né, na aula de escalas. Independentemente da escala que a gente está usando, a gente usa a dimensão real do objeto. Beleza? Segunda regrinha, tal como para a representação em geral, os elementos de cotagem devem ser apresentados em preto. Ok, isso aí não tem discussão, né? Mas, em vários desenhos aí que a gente faz no software SCAD, a gente coloca outras cores sim, para às vezes destacar, né, aquelas cotas, para ter um melhor entendimento mesmo. Eu não vejo problema nisso, sinceramente. As NBRs, elas recomendam, né? Mas você pode sim modificar algumas coisas, né, que você acha necessário. Indicação número 3. As cotas devem ser apresentadas em caracteres de dimensão adequada à sua legibilidade. Concordo plenamente, né? Não adianta você ter um desenho imenso e colocar as cotas muito pequenininhas que você não vai conseguir ler. Beleza? Então, o tamanho da cota tem que ser adequado ao tamanho do desenho. 4. Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição da peça. Beleza, né? É lógico isso, né? Você, com as vistas que você tem que definir a peça por completo. Beleza? Você tem que observar, com essas cotas que eu coloquei, elas são suficientes para definir minha peça? Se forem, ok. Se não, tá na dúvida? Coloca mais alguma cota lá que você não tem certeza. 5. Mas sempre evitando a redundância de cotas, né? O ideal é que você tenha aquelas cotas ali que definam completamente o objeto e definir. 5. Os elementos devem ser cotados preferencialmente na vista que a informação referente à forma desse objeto é mais completa. Beleza? 6. Devem ser evitados, sempre que possível, cruzamentos de linhas de cota entre si com outros tipos de linhas. Já falamos sobre isso. 7. As cotas devem estar localizadas preferencialmente fora do contorno das peças. Também falamos sobre isso, né? Elas não devem estar dentro das peças.
Todavia, por questões de clareza e legibilidade, estas podem ser colocadas no interior das vistas, como já ocorreu aqui em alguns outros exemplos, beleza? Mas se a gente consegue colocar elas fora, não tem por que colocar dentro das vistas. 8. As cotas devem ser localizadas o mais próximo possível do detalhe a cotar, embora respeitando todas as regras e recomendações anteriores. Então, olha só. Aqui nesses desenhos, vamos lá. Bom, o que é errado, né? Você colocar uma cota maior antes de uma cota menor, como esse caso aqui. A gente nunca faz isso, isso aqui é errado mesmo, não tem essa questão de vai ser mais fácil de visualizar, mais difícil. Não, isso aqui sempre está errado, tá? Você tem que colocar a cota maior depois da cota menor. Então, você trocaria aqui, né, a posição dessas duas cotas. Também é errado colocar a cota exatamente em cima, né, do elemento. Pelo amor de Deus, isso aqui não se faz. Né? Você está confundindo aí a cota com o elemento. Beleza? Tudo bem que você está colocando as setinhas aqui, dá para ver os limites, mas fica errado você não ver, né, aquela aresta. Beleza? E aqui está a maneira correta de se cotar, né? Conforme eu comentei aqui em cima, né? Você troca a posição dessas cotas aí. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse outro caso. Você tem, por exemplo, um corte parcial aqui, certo? Nessa peça. Nós temos um corte parcial e nesse corte parcial, nós estamos nessa vista em corte parcial, nós estamos cotando esse elemento aqui de 25 unidades, né? Que é esse mesmo elemento que a gente está vendo aqui em cima. Notem como fica difícil o entendimento da maneira como está aqui, né? Não dá para entender que isso aqui é exatamente o limite da peça. Se não fosse essa vista aqui de cima, a gente ficaria perdido aí, beleza? Então, tem que evitar aí cotar nos cortes parciais, ok? Em relação à cotagem do diâmetro, aqui, a cota ficou do lado de fora da vista. Olha que interessante. É exatamente isso que a gente quer. Se existir essa possibilidade, cotar do lado de fora do desenho. Beleza? Mas aqui, olha a distância que essa cota está do elemento. Muita distância. A gente viu que é em torno de 10 unidades a distância correta, certo? Mas, lógico que isso aí depende do tamanho do seu desenho, tá? Então, 10 milímetros, aliás, desculpa. Então, você vai colocar aqui, ó, mais pertinho, fica mais legível, dá para entender melhor, você não vai ocupar tanto espaço da folha, beleza? Da mesma forma, olha como aqui está distante, né? Olha o tamanho da peça e como está distante. E olha essa outra aqui como já está mais interessante. Essa outra já está aparecendo muito perto, mas se tem ali uma distância mínima, você está considerando, né, uns 10 milímetros de distância da peça, sem problema, tá? Então a gente pode considerar, né, que, deixa eu apagar aqui, que os casos aí, né, desse lado estão corretos e os outros estão incorretos. Nesse desenho nós temos algumas boas práticas aí de cotagem, ó. Cota maior, né, depois das cotas menores, distância, né, para o desenho, né, uma distância razoável, né, que não compromete a interpretação. Cota do diâmetro aqui dentro da vista, mas sem comprometer, né, nenhum tipo de interpretação, porque se eu colocasse essa cota aqui também do lado de fora, se eu tenho só essa vista aí para trabalhar, né, não ficaria interessante. Então, tá boa a cota da maneira como está aí, beleza? Em espaços reduzidos, não, nós podemos fazer isso aqui, ao invés de colocar a cota exatamente em cima, aqui, né, e no meio, né, da linha de cota, a gente desloca ela mais para o lado, como foi colocado nessa cota de 8 e nessa cota de 10, beleza? Bom, e novamente aqui na cota de 60, depois da cota de 20, né, com boas distâncias aqui para o desenho. Então, esse desenho aí, você tem a cotagem, né, com boas práticas. Ainda em relação às inscrições de cotas nos desenhos, vamos lá. Cada elemento deve ser cotado apenas uma vez, independentemente do número de vistas da peça e da quantidade de vezes que ele apareça. Então a gente deve terminantemente evitar a repetição da cota, não façamos isso.
Daqui a pouco vamos ver um exemplo. 10. Em casos especiais, principalmente em fases intermediárias de fabricação, podem ser inscritas cotas auxiliares entre parênteses. Então, em uma determinada fase da fabricação, né, o operador anterior viu que seria necessário para o operador posterior, né, ver uma cota ali, é uma cota difícil de verificar, ele já tomou conhecimento, vai lá e inscreve aí uma cota auxiliar entre parênteses. 11. As cotas devem ser posicionadas sobre a linha de cota, paralelas a esta e preferencialmente no ponto médio da linha. Então, no ponto médio da linha de cota, é basicamente isso que fica para o método de cotagem 1. A gente insere, né, a cota no ponto médio da linha, né, e acompanhando ali, né, o elemento que está sendo cotado, né, na mesma posição, digamos assim. Mas a norma ISO 129, né, permite o posicionamento de cotas sempre na horizontal. Então a gente escreveria o valor sempre na horizontal, independentemente de qualquer coisa. Tá? Mesmo se o elemento for vertical, a gente escreveria na horizontal. Sendo a linha de cota interrompida. Beleza? Então nesse método de cotagem 2, que a gente vai ver já já, a linha de cota é interrompida e o valor sempre vai estar na horizontal, 20. Na horizontal, certo? Só não tem essa linha embaixo. Beleza? Então vamos lá. Em relação à repetição da cota em outra vista, a gente não faz isso, tá? Se eu cotei 60 aqui, né, para o comprimento dessa peça, nessa vista aqui em corte, né? Eu sei que é em corte por causa das achuras, tá? Se eu cotei o 60 aqui, eu não vou cotar ele novamente em outra vista. Então, ó, tá errado. Ou eu coto aqui em cima, ou eu coto no corte, tá? Esse corte total, no caso. Da mesma forma, o diâmetro desse furo aqui, ó, tá aqui, já está cotado 20 unidades. Então, eu não vou cotar novamente. Então, lá na vista em corte, eu não coto novamente esse furo, beleza? O importante é evitar repetições, ok? Então, nesse caso aí, né, você tiraria essa cota aqui e essa de uma vista, ou faria da forma como foi indicado aqui no desenho, beleza? Já em relação aos métodos de cotagem, foi que a gente comentou. No primeiro método, os valores das cotas ficam localizados acima e paralelamente à linha de cota, tá? Mesmo que ela seja curva, ali fica na mesma direção da linha de cota. E preferencialmente no centro. Então, ó, o valor aqui, ó, do 25 está paralelo à linha de cota. É como se a parte de baixo aqui do 25 estivesse paralela à linha de cota, né? Ó, essa cota aqui na vertical, o número ficou também, ó, deitado. O valor do 25 ficou deitado, beleza? Então, nesse método 1, toda vida também, ó, a cota fica no ponto médio aqui, né, na metade da linha de cota. Metade. Então, se a metade é aqui, ó, a gente escreve a linha de cota, né, com seu centro nessa metade. Beleza? Então é isso. Né? Esse é o primeiro método de cotagem. O valor fica paralelo. Agora, no caso, né, da cota de um arco ou de um ângulo, é o caso aqui, você coloca a cota também no ponto médio, certo? E você coloca aí, ó, que se eu passasse uma reta tangente, seria onde o número ficaria em cima dessa reta, beleza? Dá para perceber aqui que segue o mesmo raciocínio, né, daqui e daqui, beleza? Já no método 2, independentemente, né, da posição dessa cota, o valor sempre está na horizontal. Então, eu sempre consigo colocar uma linha embaixo do valor e essa linha vai ficar na horizontal, ó. Certo? Observe, todos os valores estão na horizontal. E a linha de cota, ela é interrompida. Em todos os casos, a linha está interrompida, ó. Foi interrompida, colocamos o número e ela continua. Interrompida no seu ponto médio, beleza? Mas olha só aqui, você não tem mais a cota na vertical como era no caso anterior. Ela sempre vai estar na horizontal e a linha de cota é interrompida, beleza? O segundo método de cotagem que você pode utilizar. 12. Os algarismos da cota não devem ficar sobrepostos ou separados com nenhum outro detalhe do desenho. Essa situação é comum quando a linha de eixo separa os algarismos da cota. Então, ó, aqui a gente tem uma linha de eixo, né, que é uma linha de centro, né, uma linha de simetria, está separando essa cota aqui. O que é que a gente faz? Desloca ela um pouquinho para o lado
e aí a gente fica com a situação correta, beleza? Então a gente pode fazer isso, né, nesse caso em que a linha de simetria, a linha de centro, ela corta lá a linha de cota, beleza? As linhas invisíveis não devem ser cotadas, já falamos isso, né, que são as linhas tracejadas, exceto se não existir outra maneira. Na maior parte das situações, as linhas invisíveis podem ser eliminadas, efetuando-se cortes nas vistas. Então, ó, a gente não cota linhas tracejadas como estamos fazendo aqui, né? A gente evita isso, certo? Se a gente tiver a opção, pode usar, por exemplo, né, uma vista em corte e cotar, né, sendo corte total, né, não sendo corte parcial, a gente pode cotar lá naquela vista em corte, beleza? E aí já facilita muito a interpretação. Vamos falar agora sobre a sequência de cotagem, galera. Então, por onde a gente deve começar a cotagem? Elementos menores, elementos maiores? Como a gente faz isso? Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha esse elemento para cotar, esse desenho aqui para cotar, certo? Então, é um desenho simples, né? Mas contém alguns detalhes aí importantes. Por onde a gente começa? Galera, esse bloco aqui começou de um bloco maior, né? Então, vamos imaginar esse bloco maior, né, sem os detalhes da peça, e vamos começar a cotar as maiores dimensões. Então, ó, o primeiro passo, a gente vai cotar as dimensões maiores lá daquele bloco, né? Então, 35 de comprimento, 20 de altura, né? E 16 de largura aqui. Já o segundo passo, a gente começa a colocar os detalhes. Qual é o detalhe? O segundo detalhe maior lá daquele elemento é quando a gente retira esse bloco aqui do bloco maior. Então, retirando esse bloco, a gente fica com esse corte aí. A gente vai cotar agora os detalhes desse corte. Então, ó, vamos colocar as medidas de 10, 10 aqui embaixo e a gente tem aí a medida aqui de 35. Como a gente já colocou o 35 aqui embaixo, a gente tem esse 10, né? A gente já sabe que esse lado aqui vai ter 25. Então, isso você já consegue inferir isso pelas outras cotas. Não precisa colocar 25 aqui nessa dimensão não, tá? Beleza? Então, adicionamos aí, né, além das 3 cotas que a gente teve aqui no primeiro passo, adicionamos mais 2 cotas, 10 e 10. Terceiro passo, aí a gente tem mais um blocozinho, ó, que foi retirado, né, lá daquele bloco maior. Vamos cotar ele agora, certo? Então, vamos cotá-lo aqui. A gente coloca, na verdade, né, a linha de centro, né? E vamos cotar ele, no caso aqui, ele está sendo cotado somente no quarto passo, tá? Mas a gente já poderia cotar nessa vista, né? Nessa vista aqui, já teria a cota de 6, tá? Que foi a cota que a gente retirou. 6 aqui, certo? É porque é difícil de desenhar, tá, galera? Bom, mas deu para compreender. Ela está aqui embaixo, ó. Essa cota está aqui embaixo, certo? E por fim, a gente retira, né, esse furo aqui. Então a gente vai por partes. Por fim, a gente pode colocar as cotas, né, do furo, que são essa de 10 e de 8, e a cota de localização desse furo, né, em relação a essa aresta aqui, ó, 12,5. Beleza? Tá cotado. Então, basicamente, foi o que a gente fez. Partimos das cotas maiores, né, da parte do grosso, lá do desenho, e fomos indo para os detalhes menores, né? Colocando detalhe, terceiro detalhe maior, segundo detalhe maior, primeiro detalhe menor, né, no caso. Então a gente foi diminuindo o tamanho dos detalhes até poder fazer a cota completa, beleza? É isso. Símbolos utilizados na cotagem. Então, um símbolo muito utilizado é o símbolo do diâmetro. Para quem não sabia o que era, né, esse símbolozinho é o símbolo de diâmetro. De raio é um R maiúsculo, muito simples. De quadrado é um quadradinho, né, também muito simples. Raio esférico, o símbolo do raio, R maiúsculo com S depois. E diâmetro esférico, símbolo do diâmetro com S depois, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, o que é que a gente percebe? A gente tem, ó, o diâmetro aqui, indicado por essa cota. Então, isso aí a gente já sabe, né, que se eu olhasse de cima, eu ia ver que essa parte é circular, beleza? Eu tenho um diâmetro ali de 80 milímetros. Né? A gente tem também, ó, um raio esférico de 40, um raio esférico aqui de 40, ou seja, essa parte aqui da peça, ela é esférica, né? É metade de uma bola, tá? Metade de uma bola,
né, seria essa região aqui, tá? Então, numa vista em perspectiva, a gente conseguiria ver. Em nenhuma outra vista daria para ver que isso tem um formato esférico ali, uma esfera pela metade, tá? Aqui a gente tem, né, uma face quadrada. Então, eu estou indicando, né, com o símbolo do quadrado com um tracinho no meio, né, para dizer que essa face é quadrada, ou seja, a profundidade, a gente tem aqui a altura, né, dessa aresta, mas perpendicular a esse sentido aí, a gente teria outra dimensão com 100 milímetros também, né? Se eu fosse pegar uma vista daqui, ó, eu ia ver que teria um quadrado perfeito com 100 milímetros de lado. É lógico que o meu aqui não está perfeito, com 100 milímetros de lado, beleza? Tá? Porque é um quadrado, beleza? Então é isso. No exemplo, é isso que a gente tem. A gente tem mais algumas aqui, ó. Quando você tem esse símbolozinho, indica superfície plana, tá? Não está no exemplo, mas está indicado aí pra gente, ok? Então, galera, em relação aos símbolos, esses são os principais. A gente vai ver mais alguns aí no decorrer da aula. Vamos partir agora para algumas cotagens mais específicas, tá? Depois, nesse caso aqui, vamos falar sobre cotagem de raios, mas um pouco mais na frente vamos falar de cotagens de elementos mais especiais, né, que aparecem de vez em quando. Os raios aparecem sempre, então a gente tem que aprender isso aqui bem direitinho. Vamos lá. Ó. Quando se trata de um raio com medidas curtas, cota-se através de linha de chamada, como mostram R2, R3 e R5. Então, R2 aqui, ó, não dá para a gente puxar. Esse elemento aqui que é muito curtinho, tem um raio muito curto, muito pequeno, não dá para puxar duas linhas ali, né, para indicar qual seria o raio desse elemento. Então a gente utiliza aí a linha de chamada para isso, né, não aquelas duas linhas auxiliares de praxe com a linha de cota. Beleza? Então a gente tem também aqui, ó, mais um R2, R5 também, pequenininho aqui, né, e o R3. Todos eles estão utilizando linha de chamada. No caso de raio com medida longa, não se indica o centro do raio e a linha de cota é representada de modo incompleto, como no caso de R100. Então, ó, aqui, ó, no R100, você não está indicando onde está o centro. Por quê? O centro estaria muito distante, lá para baixo, né? E não daria para representar ele na folha. Então, a cota só vai até aqui e você coloca aqui em cima da linha de chamada, né, qual é o seu raio. Beleza? Existe outro modo de cotar raios longos que não caberiam na área do desenho, como é o caso da cota. Você poderia utilizar esse método, por exemplo, que eu estou falando aqui no ponto 3, para esse R100, tá? Que é o que foi utilizado aqui para o R80, né? Que vai do centro, situado fora da área de desenho, até o limite do contorno. Então, para você chegar no centro aqui, ó, do raio, que estaria fora do desenho, com certeza você utiliza esse desviozinho, beleza? Porque se a gente fosse seguir essa linha aqui, iria seguir lá para baixo e a gente não conseguiria, na área do desenho, colocar o centro, beleza? Então, foi utilizado esse desvio e nos serviu muito bem, ok? Então, cotagem de raios basicamente é isso. Diferente do raio, no diâmetro você tem como puxar, né, as linhas auxiliares, né, já que você não vai utilizar a linha de centro aqui, né? Então você pode puxar linhas auxiliares para fazer a cotagem de um diâmetro normalmente, beleza? Como é esse caso aqui, né? Mas alguns outros métodos utilizados são esses que a gente vê, ó. Você pode prolongar aqui o contorno da circunferência fora do desenho, né, com uma linha contínua estreita, né, e dessa maneira você cota utilizando esse auxílio, né, essa linha auxiliar curva aí, né, em arco. Beleza? Aí você faz a cotagem. Você pode também cotar dentro do próprio diâmetro, né, que não é tão interessante, mas dependendo do seu desenho, se não houver muito espaço, você pode fazer isso, né, deslocando um pouco a sua cota, né, para que ela não fique aqui por cima da linha de centro. Você pode também utilizar, nesse caso aqui dessa cota de 8, eu acho que ela caberia tranquilamente aqui em cima, né? Nesse caso aí específico. Mas, quando não cabe, de jeito nenhum, você desloca ela para esse ladinho, tá? Mas aqui, você conseguiria colocar ela em cima da linha de cota com tranquilidade. Mas fica o exemplo aí, né, que você poderia utilizar. Se fosse 2 aqui no caso, ele ficaria muito estreito e você colocaria o 2 aqui de lado, certo? E por fim, se o diâmetro é muito pequenininho, você pode utilizar, né, as linhas de cota,
né, com um prolongamento entre si, só que as suas setas ficam viradas para o outro lado, certo? Como está indicado aqui, ó, as setas ficam viradas para o outro lado, né, e você tem uma linha de cota passando aqui por dentro do diâmetro, sendo prolongada para fora do diâmetro, né? Por fora dessa linha que você vai colocar a cota aqui, ok? Então, cotagem de diâmetro é isso aí, esses são alguns detalhes. Cotagem de esferas segue basicamente as mesmas regras, né, do diâmetro ali e do raio, tá? Só que você vai ter que colocar, né, os símbolos diâmetro esférico ou raio esférico. Cotagem de elementos angulares, né, já é um tipo de elemento diferente. Então, ó, nas peças com elementos formados por ângulos, a cotagem é feita em linha de cota curva, né? Basicamente, a sua linha de cota se transforma num arco e não mais numa linha reta, cujo centro é o vértice do ângulo cotado. O elemento usado para medir ângulos é o goniômetro. Então, é esse elementozinho aqui que a gente utiliza, né, nas aulas, né, de práticas de oficina mecânica, lá na ajustagem, a gente utiliza para fazer os traçados dos ângulos, né, ou no desenho técnico, beleza? Então, a gente tem o goniômetro, né, que tem o transferidor. É uma régua, basicamente, aqui, né, com um transferidor. Esse conjuntinho aqui é o goniômetro, beleza? A gente consegue traçar ângulos com ele. Então vamos lá, ó. As linhas de cota nesse caso são arcos. Veja aqui, ó. As linhas de cota são arcos. Certo? Então, para indicar ângulos, a gente utiliza essas linhas de cota como arcos. Tá? Em linha de cota curva, cujo centro é o vértice do ângulo cotado. Então, o centro desse arco aqui vai ser o vértice do ângulo cotado. Então, se eu prolongar aqui os raios, eu vou encontrar o vértice do ângulo cotado. Beleza? É isso. É muito simples de se cotar, né? Você puxa as linhas auxiliares normal, como você faz lá para as medidas, ó. Para as medidas lineares, eu puxo aqui, né, as linhas auxiliares e faço a cotagem, né, lá no meio da cota. Para o ângulo é a mesma coisa. Aqui está a aresta principal. Aqui estão as arestas principais, ó. E aí você pega a sua linha auxiliar, prolonga ali, né, sem encostar, lógico, na linha principal, e coloca a sua linha de cota em arco e o valor da cota também no meio da linha de cota. Ok? É isso. Muito tranquilo de cotar ângulos, elementos angulares. Cotagem em espaços reduzidos. É aquele caso que a gente falou quando o diâmetro do elemento era muito pequeno e a gente puxava para o lado. Ó. Quando a gente tem espaços reduzidos, a gente pode utilizar, né, o traço oblíquo, que vai ajudar a gente nesse sentido, já que o traço oblíquo ocupa menos espaço que a seta, ou podemos colocar a cota, ó, na lateral, né, da dimensão principal. No meu caso aqui, dessas cotas de 2,5, essa cota de 4, né, a gente já viu essa cota de 2, cota de 3, todas estão nesse mesmo caso. Beleza? A gente já viu isso, então vamos passar. Então, segue o exemplo, sigam isso que está aí, né, nos seus desenhos, quando você tem espaços reduzidos. Cotagem por face de referência. A cotagem por face de referência ou por elementos de referência pode ser executada como cotagem em paralelo ou cotagem aditiva. Beleza? Então, se for com elementos em paralelo, você tem a sua face de referência aqui e a partir dela você tem 19 unidades nessa cota, 35 unidades nessa, 47 nessa. É um método bastante utilizado, né? Eu acho que facilita muito a interpretação. Já a cotagem aditiva, né, você pode utilizar também, na minha opinião, não facilita tanto a interpretação, tá? Mas ó, a sua face de referência tem cota 0 e a partir dela você vai subindo aqui, né? Até chegar nesse ponto você tem 19 unidades, até chegar nesse ponto você tem 35 unidades, partindo da face de referência. Até chegar nesse ponto você tem 47. Beleza? Então, eu prefiro aqui, se houver espaço, a cotagem em paralelo. Se não houver, a cotagem aditiva é perfeitamente usual. Cotagem por coordenadas. Isso pode ser útil quando você tem muitos furos, né? No momento da fabricação, pode ajudar também as coordenadas,
beleza? Numa CNC da vida, isso aí ajuda bastante, né? Você coloca as coordenadas lá no seu programinha e facilita, beleza? Então, ó, a contagem aditiva em duas direções pode ser simplificada por contagem por coordenadas. A peça fica relacionada a dois eixos e é mais prático indicar as cotas em uma tabela, né, ao invés de indicá-las diretamente sobre a peça. Então, você tem o seu X aqui, seu Y, né, e no eixo X você tem aqui o furo número 1 está a 8 unidades de distância do zero do X. O 2, furo número 2, está também a 8 unidades de distância. Então, ó, realmente elas estão a mesma distância aqui em relação ao eixo X. Já a 3 e a 4 também vão estar na mesma distância, essas duas, né? Mas vão ser distâncias maiores. Né? Lá no X, 22 e 22. E por aí vai, tá? Então, é outro métodozinho utilizado. Se você tem muitos furos nas peças, você vai fabricar, né? Com a CNC aí da vida. Isso aqui facilita. Cotagem de furos espaçados igualmente. Galera, quando você tem furos numa peça espaçados uniformemente, você pode utilizar a cotagem, né? Ou a cotagem linear, né? Se for linearmente espaçados, ou se eles forem angularmente espaçados, a cotagem angular, beleza? Então, como é que a gente faz? Aqui, na perspectiva, a gente teria a cotagem como ela é sem ser simplificada. Você coloca todas as dimensões em cada espaçamento, né? No caso aqui 30 milímetros, né? E todas as dimensões de cada furo, né? No caso aqui vai ser 6 milímetros, beleza? Mas na cotagem simplificada, o que é que a gente faz? Deixa eu só apagar aqui para facilitar. Como é que a gente faz? Ó? A gente diz que quantos furos são? São 5 furos, né? E quanto de diâmetro eles têm? 6 milímetros de diâmetro. Então, ó, você puxa a linha de chamada, né? E coloca 5 vezes diâmetro de 6 milímetros. Beleza? Tá, mas são quantos... Vou apagar aqui. Então, isso a gente apresentou aqui, certo? São quantos espaçamentos? 4. Qual a distância de um furo para o outro? 30 milímetros. Então, 4 vezes 30, você pode colocar o somatório entre parênteses, né? Que seria justamente o tamanho dessa cota aqui. Beleza? Bom, no angular, a mesma coisa. São quantos furos? São 6 aqui nesse caso, né? 6 furos. Cada um deles espaçados de 60 graus, igualmente espaçados, né? 360 dividido por 6, 60 graus. Beleza? Esse ESP aqui, ESP5, nos dois desenhos, é a espessura, tá? Tá até indicado aqui na perspectiva, a espessura. Espessura 5 milímetros. Isso não tem a ver com essa simplificação que a gente está fazendo. Beleza? Então, ó, nessa outra peça são 6 furos de 5 milímetros, igualmente espaçados por 60 graus. Então, você pode simplificar dessa maneira, ou você pode puxar aqui, ó, uma linha de chamada também e colocar, né? São 6 furos. Deixa eu fazer isso aqui em outro. Puxar aqui a linha de chamada. Né? Tá aloprado aqui, né? Mas é só para exemplificar. 6 furos de 5 milímetros, espaçados de 60 graus, que dá um total de 360 graus, né? Beleza? Então, seria outra forma de simplificar para não colocar essa cota. Mas eu acho até bem útil colocar essa cota, facilita o entendimento. Beleza? Vamos tratar ainda de algumas cotagens especiais, ó. Cotagem de cordas, arcos e ângulos. Então, a corda desse arco aqui tem 32 milímetros. Então, a gente pode cotar ela, né, dessa maneira aqui. Tá? Como se fosse uma cotagem linear. Já o arco em si tem 32,73. Então, você pode, né, colocar a curvatura, colocar o valor em si do arco e indicar que aquilo é um arco. E você pode também indicar o ângulo que a gente já viu, né? Raio definido por outras cotas. Você colocou a cota aqui de 12, beleza? Não indicou que era um raio e você indica do outro lado do desenho que aquilo é um raio, tá? Com o símbolo do raio. Muito simples. Cotagem de chanfros, né? Aí existe uma maneira, né, da gente fazer isso mais corretamente. Quando o chanfro aqui, né, ele tem dimensões diferentes, você pode cotar como se ele tivesse dimensões lineares, né? Quando ele tem dimensões diferentes, você pode colocar também uma cota linear e o valor, a cota do ângulo ali que faz com a horizontal ou com a vertical, certo? São esses casos aqui. Já quando o chanfro, né, ele é uniforme,
Você pode cotar ele aqui, por exemplo, 3 por 3, né? Ele tem as duas dimensões, tanto no sentido horizontal quanto no vertical, você tem 3 milímetros, ou 3 por 45 graus, né? Você sabe que ele tem um ângulo ali igual, tanto quanto em relação à horizontal quanto em relação à vertical. E você pode também puxar uma linha de chamada e colocar a cotagem do seu chanfro. Então é simples, né? Cotagem de elementos inclinados. Aí você vai puxar uma linha de chamada lá da inclinação e vai dizer qual é o valor da inclinação. Professor, mas o que é que significa essa inclinação? Nesse caso aí, também vou exagerar aqui. Ó. Digamos que essa unidade aqui seja de 1 milímetro. Aqui tenha 50 milímetros. Então, essa inclinação aqui, essa inclinação aí, rapidinho. Travou aqui o... Pronto. Essa inclinação vai ser de... Você vai escrever inclinação e 1, 2 pontos, 50. É como se fosse a tangente desse ângulo aqui, ó. Digamos que isso aqui seja o ângulo alfa. Qual é a tangente? Cateto oposto sobre adjacente, 1 sobre 50. Então, 1 dividido para 50. Essa é a inclinação. Beleza? Então, mais um exemplo aqui. Vou usar o mesmo triângulo, tá? Lógico, né, que lá na peça, essa outra parte aqui não vai existir. Só vai estar a inclinação lá, né? Vamos nesse caso aí, ó. Não que seja isso aqui. Certo? Mas aí você vai, constrói um triângulo, né? Constrói lá o seu triângulo para determinar a inclinação. Então vamos lá. Essa aqui é um ângulo alfa, tá? Então, digamos que aqui seja 3 e aqui seja, sei lá, 120. Certo? Qual a inclinação aí? Se eu tirar a tangente de alfa, né? Vai dar 3 sobre 120 ou 1 sobre 40. Portanto, essa inclinação aqui, agora vamos apagar aqui os elementos do triângulo que eu coloquei. Essa inclinação, vou puxar aqui a linha de chamada, vou colocar 1, 2 pontos, 40. Beleza? É isso, galera. Tranquilo aí em relação à inclinação? Continuando. Ainda tinha mais exemplo aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse outro exemplo. Inclinação ali 1 para 10, inclinação 1 para 20, tá? É como a gente coloca. Tem que escrever, né, também. Se você não escrever, também fica compreensível, beleza? Cotas de peças cônicas ou com elementos cônicos. Aí, ao invés de você escrever inclinação, você vai escrever conicidade, né? Só para você saber que ali é um cone, na verdade, e não simplesmente, né, uma inclinação, uma diagonal. Tá? Então, nesse caso, mas é a mesma conta, né? Você pega os ângulos, né? Pega a tangente lá, traça, forma o triângulo e descobre qual é a inclinação ou a conicidade. Esse é o fim da nossa aula de cotagem. Revisem, certo, a aula. Façam as listas de exercícios, que é muito importante, senão vocês não vão aprender de fato as cotas. E até a próxima aula, galera. Até mais. Tchau, tchau.